mais. E hoje, para começar, nós vamos falar de uma grande doença que atingiu a história da humanidade. Você deve ter ouvido falar na peste bubônica. E para falar dela, a gente precisa conversar um pouquinho sobre o período em que ela ocorreu. Na chamada Baixa Idade Média, entre os séculos 11 e 15, a Europa viveu a ocorrência da peste bubônica, mais precisamente entre os anos de 1347 a 1352. Foram detectadas nas cidades italianas as primeiras pessoas enfermas. As cidades italianas eram locais de portos, onde muitas mercadorias chegavam. Entretanto, você deve lembrar que o feudalismo era uma época onde as pessoas viviam no âmbito rural, dentro dos feudos. Porém, não esqueçam, na Baixa Idade Média, depois da ocorrência das cruzadas, começa a ter um fenômeno chamado renascimento comercial e urbano, e por isso os fluxos populacionais traziam pessoas de diversas partes do mundo para dentro dos portos europeus. E foi assim que as primeiras pessoas adoentadas começaram a aparecer. Elas tinham pequenos inchaços, do tamanho de um punho fechado, e esses inchaços endureciam depois do sangue que ficava escurecido. Ele rachava e dali saíam secreções. A doença começou a acarretar uma série de pânico e caos urbano. E a igreja era uma das instituições que tentava trazer explicações sobre esse fato. O professor Bruno vai tentar contar um pouquinho de como eles tentaram tratar a doença. Na Baixa Idade Média até a Idade Moderna, não existiam médicos suficientes para combater a doença. Então, membros da igreja eram chamados para participar da contenção dela. Os médicos da época, eles vestiam uma máscara de couro com um bico fino e comprido, que se assemelhava a uma ave. E dentro desse bico, eles colocavam ervas aromáticas em que ajudava a controlar o cheiro dos corpos em putrefação que tinham nas ruas, que se acumulavam de tantas pessoas que vinham morrendo por causa dessa doença. Além disso, acreditavam que essas ervas serviriam como uma forma de evitar a contaminação, porque eles acreditavam que essa doença era transmitida pelo ar. E isso, na verdade, não deu muito certo, porque muitos desses médicos acabaram morrendo mesmo assim. As regiões afetadas, elas eram isoladas do restante da cidade e os corpos eram queimados. E, professora Paula, como que a igreja via essa doença? E como o professor Bruno já tinha adiantado para a gente, a igreja tem um elemento importantíssimo nesse contexto, porque ela tentava também dar um caráter moralizador para que as pessoas entendessem por que será que elas estavam sendo punidas. Bom, mas tirando esse fato, uma coisa é clara, todo mundo se questionava, mas se a doença chegou pelos portos, como de fato ela era transmitida? A resposta está num animal que vocês conhecem bem, os ratos. Os ratos é que eram os portadores da doença, e a Prof. Jana vai explicar melhor esse ponto para vocês. Mas como então acontece a disseminação dessa doença? O agente causador da peste bubônica é a bactéria Yersinia pestis. Ela é transmitida através da picada da pulga de ratos e roedores. Os sintomas básicos iniciais são muito parecidos com uma gripe forte. Febres, calafrios, dores no corpo. E depois ela evolui para algumas lesões que são chamadas bubões, por isso o nome bubônica. E ela pode evoluir da bubônica para uma espécie de peste septicêmica, que ela se espalha pelo corpo, e depois para pneumônica, que é quando ela se alastra de pessoa para pessoa, e não só de pulgas e ratos para pessoas. O agente infeccioso dessa doença era uma bactéria. Então, para isso, hoje nós sabemos que para combater esse tipo de organismo, nós precisamos utilizar um medicamento, que é o antibiótico. Na época, não havia o conhecimento desses micro-organismos e nem como tratar esse tipo de doença. Então, essa doença só começou a ser mais controlada com o advento de medicina e práticas de outras regiões, principalmente de origem árabe, em que as pessoas começaram a se higienizar melhor, assim diminuindo a forma da transmissão da doença. E uma curiosidade, em meados de 2020, essa doença começou a aparecer de novo algumas variantes dela, porém de uma forma muito mais controlada e muito mais branda. Mas será que só bactérias causaram grandes doenças? Vamos ver agora um exemplo de vírus e a professora Paula vai apresentar para vocês. E agora, na parte 2 do nosso encontro, nós vamos falar sobre uma doença viral, mas agora em relação à história do Brasil. E não é uma história tão antiga assim. Foi durante a Primeira República que a varíola causou um surto na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da República. Na época, o presidente do Brasil se chamava Rodrigues Alves.
e ele contava com o prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Pereira Passos, para fazer uma reforma urbana na capital. Nisso, as pessoas que moravam no centro da cidade, local que ainda não tinha saneamento básico, elas foram expulsas e coube a elas morar nas encostas dos morros. Além disso, cortiços também foram destruídos, tudo numa tentativa de tentar melhorar as condições higiênicas e sanitárias da cidade. Nesse momento, um médico sanitarista também foi convidado, através do seu instituto, para tentar controlar a doença. Mas essa história, quem vai contar é o professor Bruno. Na época, existia um Instituto Soroterápico Federal, que hoje é conhecido como Fiocruz, que era liderado pelo médico Oswaldo Cruz, que organizou a vacina para controlar a doença. Porém, o governo da época não organizou uma forma e campanhas de vacinação para controlá-la. Paula, como que o governo lidou com essa situação? Quando as pessoas perceberam que elas seriam obrigadas a tomar a vacina, o governo federal optou por contar com a ajuda policial e até mesmo de alguma parte do exército para que a vacinação de fato ocorresse. E isso causou uma grande revolta popular. Até mesmo membros da imprensa tentaram se colocar contra a vacinação obrigatória, criando com as pessoas uma liga contra a vacinação obrigatória. E em novembro de 1904, estoura a famosa Revolta da Vacina. Nesse período, o governo federal suspendeu a vacinação e tentou acalmar o caos urbano que havia se instalado no centro do Rio de Janeiro. Barricadas haviam sido feitas nas portas dos bairros, nas entradas dos bairros, para que as equipes de vacinação não conseguissem entrar. Durante esse período, que durou alguns dias, o governo federal, então, precisou suspender a vacinação, retomando ela após a pacificação do conflito. Mas a pergunta que fica é: o que de fato era a varíola? Como ela se manifestava? E é isso que a Prof. Jana vai contar para você. Bom, gente, a varíola ela é provocada por um agente infeccioso que é um vírus, é o ortopoxvírus varíola. Essa doença foi considerada erradicada nos anos 80 pela Organização Mundial da Saúde. Só que surtos isolados dessa doença vêm assombrando de novo, então, a população mundial agora. Casos isolados foram observados na Europa, na África e na América do Norte. Mais recentemente, agora em maio, foram diagnosticadas algumas pessoas na Argentina com uma nova variante da varíola presente em macacos e alguns roedores. Esta nova variante, ela não é tão letal nem tão grave quanto a primeira varíola considerada erradicada. Aquela primeira varíola considerada erradicada, ela é da mesma família dos ortopoxvírus, mas outra espécie, é outra variante. Então a gente tem essa situação. Os sintomas da varíola erradicada eram super graves. Ela também se assemelhava com uma gripe forte, só que evoluía para o vírus entrando na corrente, em todo o sistema linfático da pessoa, e aí começavam a aparecer bolhas avermelhadas com muito líquido dentro, que eram extremamente contagiosas, extremamente fétidas, né? E elas eram extremamente contagiosas. Essa varíola, quando ela não matava, quando ela não levava a óbito direto, ela podia deixar a pessoa cega, surda e com alguns problemas bem consideráveis de pele por causa das inflamações e das manchas vermelhas pelo corpo inteiro. Já a nova variante, ela não tem essas proporções tão ruins, né? Então os prognósticos são melhores. O risco está mais associado aos pacientes mais jovens ou muito idosos ou com imunodeficiência. E então a gente tem um prognóstico mais animador frente a essa nova variante que está surgindo. Antigamente, não existiam tratamentos que promoviam a cura para essa doença, apenas para aliviar os sintomas da coceira e irritação na pele. Porém, as pessoas ainda tinham um elevado índice de mortalidade. Depois, o que levou realmente ao controle dessa doença foram as grandes campanhas de vacinação que existiam ao longo do mundo inteiro. Inclusive, a primeira vacina que foi inventada pelo Edward Jenner, um inglês, estava relacionado com uma observação que ele fazia em que pessoas que contraíam a varíola bovina acabavam não sendo infectadas pela varíola humana. Então, a partir dos seus estudos de injeção em de pessoas contaminadas com esse vírus da varíola bovina, foi criada a primeira vacina.
Mas, professora Jana, por que tem surgido tantas doenças novas por aí? Outra coisa muito importante da gente salientar agora no final do vídeo é que muitas doenças estão surgindo provocadas pela autoexpansão das áreas urbanas e do agronegócio, suprimindo a área de florestas e colocando então o ser humano em contato mais direto com animais silvestres, principalmente, que não existia antes. Então, antes esse contato era protegido, digamos assim, pelas fronteiras que não eram ultrapassadas entre o meio urbano e agropecuário com os ambientes de floresta. Agora não, a gente está entrando no ambiente de floresta, entrando em contato com esses animais silvestres, e quanto maior esse contato, maior a probabilidade de mutações nesses vírus e nos micro-organismos, como bactérias também. Então a gente tem uma maior probabilidade da transferência de vírus de animais silvestres para seres humanos. Então isso tem alarmado autoridades sanitárias e ambientais e é um problema que a gente vai ter que rever alguns hábitos, né, da espécie humana para a gente reverter essa situação. Chegamos ao final do nosso encontro. Nós tentamos aproximar vocês desses conceitos tão atuais e que também são presentes na história. A biologia e a história trazem juntas a explicação de muitos assuntos que são interessantes para você, para o mundo atual e para o passado. Esperamos que você tenha aproveitado esse encontro como a gente aproveitou. Muito obrigada e até mais. Tchau!